No coração do Império Bizantino, uma cidade pulsava. Constantinopla. Joia do Oriente, guardiã de séculos de história, de riquezas incalculáveis. Mas, em 1204, essa grandiosidade seria maculada por um evento tão brutal quanto inesperado. Um saque. Uma pilhagem que marcou para sempre a memória da cristandade. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que, por trás da barbárie, da destruição e do sangue, residia uma reviravolta tão paradoxal que desafia a lógica? Uma guerra que, de alguma forma, salvou um império. Parece impossível? Mergulhe conosco nesta investigação histórica. Se você, como nós, é fascinado pelos segredos que a história insiste em esconder, e adora desvendar mistérios que moldaram o mundo, então já sabe, este é o lugar certo. Inscreva-se no canal A Bússola do Tempo para desvendar conosco os enigmas que o tempo guardou. Imagine uma cidade. Não apenas uma cidade, mas um farol. Constantinopla, a nova Roma, erguida por Constantino, era o centro do mundo conhecido. Suas muralhas, impenetráveis, testemunharam incontáveis cercos e resistiram a todos eles. Seus mercados ferviam com especiarias do Oriente, sedas da China e ouro da África. A sabedoria dos antigos gregos e romanos florescia em suas bibliotecas, e a fé cristã encontrava ali seu mais grandioso lar. Era uma metrópole de 1 milhão de almas, um caldeirão de culturas e um bastião de poder. Mas por trás de toda essa opulência, uma sombra começava a se estender. O Império Bizantino, herdeiro direto de Roma, estava em declínio. Séculos de guerras, intrigas palacianas e uma burocracia sufocante haviam corroído suas fundações. A outrora invencível máquina militar bizantina estava fragilizada, seus cofres, esvaziados. E era nesse cenário de fragilidade que a ameaça se materializaria, de onde menos se esperava. Os cruzados. Aqueles que deveriam ser os defensores da fé, os libertadores da Terra Santa. A Quarta Cruzada, convocada pelo Papa Inocêncio III em 1198, tinha como objetivo primordial retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Um ideal nobre, sem dúvida. Mas a história, como bem sabemos, raramente segue um caminho reto. Os cavaleiros, em sua maioria franceses e venezianos, reuniram-se em Veneza. A Serenissima República, uma potência marítima, via ali uma oportunidade de ouro. Enrico Dandolo, o doge cego de Veneza, um lobo astuto em pele de cordeiro, percebeu a vulnerabilidade dos cruzados. Eles não tinham dinheiro suficiente para pagar os navios que os levariam ao Egito, o ponto de partida planejado para a cruzada. Uma dívida colossal. Cerca de 85 mil marcos de prata. Um valor astronômico para a época. Como resolver esse dilema? Dandolo, com sua mente afiada, propôs uma solução. Uma pequena detour. Dalmácia. A cidade de Zara, na costa do Adriático, era um antigo porto veneziano que havia se rebelado e se colocado sob proteção do rei da Hungria. Dandolo sugeriu aos cruzados que, em troca de transporte, eles ajudassem Veneza a recapturar Zara. Uma cidade cristã. Um ato que, para muitos, já era uma afronta aos princípios da cruzada. O Papa, ao saber, excomungou todos os envolvidos. Mas a fome, a sede e a necessidade de seguir em frente eram mais fortes que as ordens papais. Zara foi sitiada, conquistada e brutalmente saqueada em 1202. O sangue cristão manchou as mãos dos cruzados. Mas a dívida ainda não estava totalmente paga. E o destino, ou talvez a astúcia de Dandolo, preparava um palco ainda maior para essa tragédia. Em Constantinopla, as intrigas eram uma constante. O jovem príncipe bizantino Aleixo IV Ângelo, deposto por seu tio, o imperador Aleixo III, fugiu para o ocidente. Ele buscou a ajuda dos cruzados, prometendo riquezas incalculáveis e a união das igrejas católica e ortodoxa, caso o ajudassem a recuperar o trono. Uma oferta tentadora. Dandolo, sempre calculista, viu a chance de não apenas saldar a dívida dos cruzados, mas de enfraquecer um rival comercial de Veneza. A proposta era sedutora: o retorno de Aleixo IV ao trono, em troca de 200 mil marcos de prata, o pagamento do transporte dos cruzados para o Egito e um contingente de 10 mil soldados para a Terra Santa.
A tentação era grande demais para ser ignorada. Os cruzados, desviando-se novamente de seu juramento original, rumaram para Constantinopla. Em julho de 1203, as muralhas inexpugnáveis da cidade se ergueram diante deles. O choque foi imenso. Como atacar uma cidade cristã? Muitos cruzados se recusaram, horrorizados com a ideia. Mas a maioria, iludida pelas promessas de riqueza e pela influência de Dandolo, seguiu em frente. O primeiro cerco foi surpreendentemente bem sucedido. Aleixo III fugiu em pânico, e Aleixo IV foi coroado co-imperador, ao lado de seu pai, Isaac II. Mas as promessas, como muitas vezes acontece, eram vazias. Constantinopla estava empobrecida. As riquezas prometidas simplesmente não existiam nas proporções esperadas, e o povo bizantino não aceitava de bom grado a presença dos latinos. A tensão cresceu exponencialmente. Os cruzados, acampados fora das muralhas, exigiam um pagamento. Aleixo IV, preso entre a espada e a parede, tentou levantar os fundos, esvaziando igrejas e confiscando bens, o que só aumentou a ira do povo. A situação se tornou insustentável. Uma série de eventos se desenrolou: incêndios, conflitos nas ruas, e o assassinato de Aleixo IV por um nobre bizantino, Aleixo Ducas, que se autoproclamou imperador como Aleixo V. A oportunidade perfeita para os cruzados. Eles tinham um pretexto moral: vingar a morte de seu aliado e restaurar a ordem. A verdade, porém, era muito mais sombria. Eles queriam ouro. Em abril de 1204, o segundo cerco a Constantinopla começou. As defesas bizantinas, outrora temidas, estavam enfraquecidas pela guerra civil e pela desmoralização. Os cruzados, com a ajuda dos venezianos, conseguiram romper as muralhas. O que se seguiu foi um dos episódios mais vergonhosos da história medieval. 3 dias de pilhagem e terror. Igrejas foram profanadas, relíquias sagradas roubadas, mulheres violentadas e homens mortos. A cidade, que era um repositório de arte e conhecimento, foi brutalmente saqueada. Estátuas romanas foram derretidas, manuscritos queimados, obras de arte inestimáveis levadas como butim. O cavalo de Éfeso, os 4 cavalos de São Marcos, o Santo Sudário, tudo foi levado. A riqueza acumulada por séculos foi dispersa pelos 4 cantos da Europa. A Biblioteca Imperial, com seus manuscritos preciosos, foi saqueada. O fogo consumiu bairros inteiros. A civilização bizantina, em sua forma mais gloriosa, foi desfigurada. O Império Bizantino, embora não tenha desaparecido completamente, foi reduzido a um estado fragmentado. O Império Latino de Constantinopla foi estabelecido, mas era uma entidade frágil e impopular. No entanto, é aqui que o mistério se aprofunda. A destruição foi imensa, a perda cultural incalculável. Mas, e se eu lhe disser que, de alguma forma, esse evento catastrófico, esse saque brutal, pode ter contribuído para a sobrevivência do Império Bizantino? Como algo tão destrutivo poderia ter um lado, ainda que perverso, de salvação? É uma tese audaciosa, quase herética, mas que merece ser explorada. Após o saque, o Império Bizantino se fragmentou em vários estados sucessores: o Império de Niceia, o Despotado do Epiro e o Império de Trebisonda. Destes, Niceia emergiria como a principal força restauradora. Localizado na Anatólia Ocidental, Niceia estava geograficamente em uma posição estratégica, longe da influência direta dos latinos em Constantinopla e dos turcos seljúcidas mais a leste. Este Império de Niceia, sob a liderança de figuras como Teodoro e Lascaris e João III Ducas Vatatzes, conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar. A pergunta é: como? A teoria que propomos é que o saque de Constantinopla, ao destruir o centro do poder bizantino, forçou uma reestruturação. A burocracia pesada e as intrigas palacianas que asfixiavam a capital foram, em grande parte, eliminadas. Os novos estados bizantinos, especialmente Niceia, tiveram a chance de construir um governo mais eficiente e militarmente focado. A capital, Constantinopla, era um fardo econômico e militar para o império em declínio. Suas muralhas exigiam manutenção constante, sua população gigantesca demandava recursos e sua elite, muitas vezes corrupta, drenava a riqueza imperial.
Com a queda da cidade, essa pressão foi aliviada, permitindo que os estados sucessores se concentrassem em suas próprias defesas e economias regionais. Além disso, a pilhagem de Constantinopla, embora um ultraje, dispersou as riquezas do império. Isso pode parecer contraintuitivo, mas pense nisto: o ouro e a prata que estavam parados nos cofres imperiais e nas igrejas, ou em obras de arte que não geravam receita, foram injetados na economia europeia. Isso gerou um fluxo de capital, e parte desse capital, de forma indireta, pode ter beneficiado os próprios bizantinos em seus novos centros de poder. Eles foram forçados a se tornar mais autossuficientes, a desenvolver suas próprias indústrias e a depender menos de uma capital distante e vulnerável. A perda de Constantinopla também pode ter gerado um novo senso de identidade e propósito entre os bizantinos. A humilhação do saque, a profanação de suas igrejas, a dominação pelos latinos, tudo isso acendeu uma chama de resistência. A luta para recuperar Constantinopla se tornou um objetivo unificador, um catalisador para a renovação. Os imperadores de Nicéia se viam como os verdadeiros herdeiros de Roma, e a reconquista da capital era uma questão de honra e sobrevivência. Em 1261, sob a liderança de Miguel VIII Paleólogo, o Império de Nicéia conseguiu o impensável: reconquistar Constantinopla. A cidade estava em ruínas, uma sombra de seu antigo esplendor, mas era novamente bizantina. O Império Bizantino foi restaurado, embora nunca tenha recuperado sua antiga glória. No entanto, ele sobreviveu por mais quase 2 séculos, até a queda final para os otomanos em 1453. Sem o saque de 1204, é possível que o Império Bizantino tivesse se arrastado em seu declínio, talvez sucumbindo muito antes, de forma mais lenta e menos dramática, mas ainda assim fatal. O choque do saque, por mais horrível que tenha sido, pode ter sido o eletrochoque necessário para reformar e revitalizar o que restava. Ele forçou uma descentralização do poder, uma reavaliação das prioridades e um novo foco na sobrevivência. É uma ideia perturbadora, não é? Pensar que a maior humilhação de um império possa ter sido, em um estranho e cruel paradoxo, sua salvação. O saque de Constantinopla, um evento de barbárie e destruição, se transformou em um catalisador para a resiliência e a renovação. Não estamos aqui para justificar a violência, mas para analisar as complexas e muitas vezes contraditórias consequências dos eventos históricos. A história não é linear, e as causas e efeitos nem sempre são óbvios. A Quarta Cruzada é um lembrete sombrio de como a ambição, a ganância e a miopia política podem desviar até mesmo as intenções mais nobres. Mas também nos mostra como a resiliência humana e a capacidade de adaptação podem surgir das cinzas da catástrofe. O Império Bizantino foi ferido mortalmente em 1204, mas a ferida, de alguma forma, permitiu que uma nova pele crescesse, mais forte em alguns aspectos, mais focada. As cicatrizes de 1204 nunca se curaram completamente. A desconfiança entre o Oriente e o Ocidente cristão se aprofundou, e as relações entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica permaneceram tensas por séculos. A perda de tesouros culturais inestimáveis ainda é lamentada. Mas a história nos convida a ir além da superfície, a questionar as narrativas estabelecidas e a buscar as verdades ocultas nas entrelinhas. O saque de Constantinopla, uma tragédia inegável, também pode ser visto como um ponto de inflexão brutal, mas necessário. Um evento que, ao destruir o antigo, abriu espaço para o surgimento de algo novo, permitindo ao Império Bizantino mais um fôlego, mais alguns séculos de existência. Uma guerra que, de alguma forma, salvou um império. Um enigma histórico complexo, que nos faz refletir sobre a imprevisibilidade do destino e as muitas faces da sobrevivência. A história está repleta de paradoxos, de eventos que desafiam nossa compreensão linear de causa e efeito. O saque de Constantinopla é um desses momentos. Uma cicatriz profunda na alma do Império Bizantino, mas também um catalisador involuntário para a sua, ainda que temporária, recuperação. Uma lição sombria sobre as consequências não intencionais da guerra e sobre a capacidade de um povo de se reerguer, mesmo após a mais devastadora das quedas. E você? O que pensa sobre essa teoria? Acredita que o saque, de alguma forma, contribuiu para a sobrevivência do Império Bizantino, ou foi apenas uma tragédia sem precedentes? Deixe sua opinião nos comentários.
Sua perspectiva é fundamental para enriquecer essa discussão. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like. E o mais importante, para não perder nenhuma das nossas próximas investigações sobre os grandes enigmas da história, inscreva-se no canal A Bússola do Tempo e ative o sininho. Assim, você será avisado sempre que desvendarmos um novo segredo do passado. Até a próxima jornada pelo tempo!